Controle Geral Entrevista. Apoio Cultural. Sim, Sistema Integrado Municipal. Trabalhando sempre pela modernidade, qualidade e eficiência do transporte público. Móvel. Móveis decorativos. Controle Geral Entrevista tem o apoio cultural do Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela modernidade e pela qualidade do transporte público. O nosso assunto é saúde intestinal. E a nossa convidada é a nutricionista Renise Fernandes. Tudo bem, Renise? Tudo bem, Vicente. Pois é, fundamental para o funcionamento de praticamente todo o organismo, o intestino é a porta de entrada dos nutrientes para o corpo. Intestino e o processo de digestão. Como é que as pessoas encaram isso? Pois é, Vicente, esse é um problema, né? Podemos dizer que é um problema mundial. As pessoas acham que o intestino é só para isso, né? É só o processo de digestão. Na verdade, ele é o nosso segundo cérebro. Então, se ele não está bem, começam a vir todos aqueles nossos probleminhas, né? Então, além dessa digestão, ele tem absorção de todos os nutrientes, macro e micronutrientes, e principalmente a questão, né, vitaminas, que é onde ocorre a maior parte, e também liberação hormonal, o que ninguém presta muita atenção, né? Então, há uma liberação hormonal também no nosso intestino. Bem, dentro desta linha, eu penso que existem alimentos que ajudam o intestino a funcionar, são, digamos, facilitadores, e deve existir o contrário também. Sim. Como é que funciona e que alimentos ajudam o intestino realmente a funcionar bem? A funcionar bem. Pois é, o intestino ele é composto por microvilosidades, né, que são como os dedos, nossos dedos, que acaba ocorrendo essa absorção. Então nós precisamos ter alimentos ricos em fibras. Aí a gente entra, diz que nutricionista só fala em fruta e verdura, né? Mas é que não adianta, são os principais, que melhoram toda essa digestibilidade, movimentos também. Para evacuação, mulheres sofrem mais com isso, né? E o que estraga o nosso intestino, digamos assim, são essas comidas rápidas, né? A nossa cidade, principalmente, tem um título, né? Que deve ser, a gente deve aproveitar, mas nos finais de semana, não diariamente. Então, existem esses alimentos gordurosos, principalmente, ricos em carboidratos, que pioram a nossa digestão. Pois é, além de frutas e fibras, tem algum outro alimento? Não que fruta não seja gostoso, é agradável, saudável, quer dizer, saudável, né? Que é o que a gente está falando. Existem outros alimentos que podem também cumprir uma função auxiliadora, facilitadora do funcionamento do intestino? Na verdade, Vicente, eu trabalho muito com essa parte de que não são só os alimentos, é o conjunto. Certo. Então tem que haver um equilíbrio entre fibras, alimentos probióticos e prebióticos. Prebióticos são esses alimentos como frutas, verduras, algumas fibras também que a gente consegue encontrar industrializadas para melhorar essa digestibilidade. Né? Eu gosto muito de trabalhar com desenvolvimento de receitas, então não é aquela fruta sozinha, agora no inverno é tão ruim de comer uma fruta, né? Mas iogurtes, por exemplo, o iogurte ele é uma fonte proteica e hoje em dia tem vários que trabalham com probióticos juntos, então vão acabar auxiliando essa digestão também. Para nós aqui no frio não é muito bom, né, o iogurte, não é muito palatável, mas a gente acaba indo então para um pinhão ou então buscando as bergamotas e as laranjas que vão nos ajudar nessa época, né? Pois é, alimentos tipo pinhão, porque às vezes a gente come pinhão, claro que tudo depende também da quantidade, né? Mas fica com a sensação de estar pesado. Ele é um bom alimento? Como todo, né? Como eu digo, tudo que vem da terra é sempre bom. Só que, claro, são as quantidades. Você falou a palavra exata, né? A gente pode comer tudo desde que na quantidade certa. O pinhão ele é bem calórico, então tem que ter um certo cuidado. E como ele tem uma digestão mais lenta, a gente sente essa sensação de peso mesmo. Mas ele é um alimento que deve ser incluso no nosso dia a dia, né? Não em excesso. Claro. Tu falasse em microbiótica e probiótico. Dá para estabelecer bem a diferença ou semelhança, ou a definição do que é um e outro? Sim, na verdade está muito na moda hoje as pessoas chegarem e comprarem probióticos, né? Todo mundo se fala, a mídia fala muito, então nós como nutricionistas temos uma certa preocupação, porque a gente fala em microbiota intestinal, porque a gente nunca está sozinho, nós temos 5 trilhões de bactérias.
Então a gente está sempre acompanhado. Porém, elas têm que estar em simbiose, que é um equilíbrio. E a gente está sempre em disbiose, onde as bactérias ruins estão sempre mais altas. Por quê? Porque a gente estressa, a gente come uma comida rápida, não mastiga, né? Então, fazendo a ingestão dos probióticos sem uma orientação, pode ocorrer ao contrário, aumentar o nível de bactérias boas, mas também teremos um desequilíbrio. Então, esses probióticos, na verdade, nada mais são do que as próprias bactérias, né? São cepas de bactérias encapsuladas ou em comprimidos ou então em sachês, que vão ter esse equilíbrio. Só que, é claro, a orientação é muito importante para isso. É um curto tratamento, é de 10 a 15 dias e cada um tem que usar uma cepa adequada. Esses são os probióticos. Aí, pré-bióticos, nós entramos nesses alimentos. Por exemplo, o psyllium, que é uma fibra muito vendida hoje em dia, é um pré-biótico, porque a gente ingere ela e ela age como se fosse um probiótico no organismo, né? São pré-bióticos, vão ajudar na formação dessa microflora. Falaste mastigação. Qual é a importância do processo da mastigação? Ela é tudo, né? Como eu digo, a geração dos anos 80, que é ali a minha geração, acha que tem um liquidificador no estômago, né? Porque a gente come em menos de 5 minutos. Então a gente só coloca na boca e acaba engolindo. Na verdade, nós temos nosso estômago ácido por alguma razão, né? Ele vai acabar fazendo com que aquelas moléculas que chegam do alimento se partem, se quebrem para poder ter uma melhor absorção. Só que a gente acha que tem liquidificador e não mastiga. E a mastigação é necessária para que se quebre o alimento, para que haja uma digestão boa, uma boa absorção. Por isso que começam a surgir esses probleminhas de constipação, de síndrome do intestino irritável, que hoje é uma doença bem comum, né? É tratável, mas ela é incômoda. E a mastigação hoje em dia está sendo assim, ó, deixada de lado, né? Como eu digo, eu sempre brinco com meus pacientes no consultório, dizem que as pessoas evoluem e nascem sem sisos. Eu digo, bom, daqui a uns tempos nós vamos nascer sem dentes, né? Porque eles não têm mais uma função no nosso organismo, que seria a mastigação. Então ela é o início de tudo. Sem a mastigação não há uma absorção dos nutrientes pelo estômago, ele acaba ficando mais ácido, a pessoa vai ter que tomar um antiácido. Aí vira essa onda dos antiácidos e o intestino não faz essa absorção, né? Daí a gente entra de novo naquela história da saúde intestinal de desequilíbrio de bactérias, né? Pois é, antiácidos realmente é um hábito. Muita gente tem o hábito, come despreocupadamente, né? Depois eu tomo um antiácido e tudo se resolve. Resolve? É indicado ou não? Eu tenho muito contato com as farmacêuticas por eu trabalhar em um laboratório de manipulação. Então os antiácidos, eles existem porque realmente causam essa sensação de alívio. Só que o problema é o uso exacerbado, né? As pessoas tomam muito antiácido, ele cria uma barreira no estômago e torna o estômago mais básico do que o normal. Só que o nosso corpo, o estômago tem que ser ácido para a digestão dos alimentos. Quando a gente toma o antiácido, se a gente comer qualquer alimento que não esteja bem lavado, a gente vai acabar ingerindo as bactérias juntos, né? Daí a gente vai no médico porque está com uma virose, né? Vai vírus, vai bactérias, porque o estômago está básico. E não deve estar básico, ele deve ser ácido, né? Uma outra coisa muito comum que a gente percebe, até nas entrevistas com médicos dessa área e pelas nossas necessidades eventuais, né? Gastrite, por exemplo. Qual é o elemento principal formador da gastrite? É alimento, é falta de alimento, vem pela cabeça, é estresse? Qual é a principal causa do gastrite, por exemplo? Numa visão da nutricionista, é claro. Bom, já tive pacientes com gastrite, a gente consegue controlar ela. Eu sempre digo que ela é de causa idiopática, né? Porque geralmente começa a surgir um estresse, começa uma síndrome do intestino irritável, não se alimenta bem, o estômago fica muito tempo em jejum, fica muito ácido, aí acaba machucando aquela mucosa, né? Porque a gastrite é uma inflamação que ocorre. Então ela não tem, pra mim, como eu digo, ela não tem uma causa muito correta, né? Porque muita gente se alimenta mal, isso pode causar uma hiperacidez. Ou fica sem comer muito tempo, hiperacidifica também. Tá estressado, ajuda nesse sentido, né? E os alimentos que a gente tem que tratar tem que ter um certo cuidado. Só que muitas pessoas pensam que não devem comer os alimentos ácidos, como laranja, abacaxi. Na verdade, devem, porque são fontes de vitamina C cicatrizante. Então vai ajudar, né, naquela ferida, digamos assim, estomacal, né? Qual é o tempo ideal para a digestão? Me lembro, né, que os pais da gente, os avós, principalmente, tinham muito cuidado nesse sentido. Tinha um tempo depois da alimentação, né, para retomar uma atividade normal.
tem isso? Como é que funciona? Hoje em dia a nossa vida mudou bastante, né? E muito. Desde quando eu morava para fora até hoje é outra coisa. Então, assim, a digestão ela varia entre 3 a 4 horas, uma digestão completa, com uma mastigação completa, né? Hoje em dia a gente já não mastiga, então esse tempo de digestão pode levar bem mais. Eu vejo muitos exames que eu pego dos meus pacientes que vêm de gastro, que eles vêm com aqueles exames de endoscopia, que o estômago ainda não está limpo, e ficaram 8 horas em jejum, ou seja, a mastigação é tudo, né? Então depende da mastigação para o tempo de digestão. Então, é claro, depois que a gente come, o ideal é sempre esperar um pouquinho. Por exemplo, os antigos diziam, né? Antes de voltar para a lavoura tem que esperar um pouco. Claro, porque senão a gente vai ter aquele revolto no estômago, né? Não vai ajudar, vai ficar parado o alimento, começa aquela sensação de estufamento também. Então, assim, digestão entre 3 a 4 horas, mas a gente pode seguir a nossa vida normal, né? O que não pode é dormir logo depois que come. Né? Não pode dormir logo depois que come? De preferência não, mas, né? E a nossa cesta? Vai ficar hoje? A gravidade nos ajuda a fazer essa digestão, então se pudermos deitar a cabeça mais inclinada, aí sim, né? Até aqueles encostos de viagem ajudam, porque a gente tem costume de comer e deitar, aí quando você deita já fica tudo parado, e daí, como eu digo, já acorda com uma sensação ruim, e daí, como eu digo, sentir sono após o almoço, voltamos à nossa disbiose, que é o nosso desequilíbrio, né? Não podemos sentir sono após o almoço. Bem, como a Renise, ela atua como consultora também, né, numa das nossas farmácias aí, e eu imagino que seja muito, muito procurada, né? Porque as pessoas querem comer bastante e engordar o mínimo possível, e se der, emagrecer comendo. Tem alguma equação que melhor ajude essa questão? Na verdade, aquela equação que Pedro Escudeiro já falava no início da nutrição, né? A gente tem que ingerir menos do que o que a gente gasta, né? Então hoje em dia tem que haver um equilíbrio, as pessoas realmente querem milagres. E eu, pelo fato de estar à frente de uma farmácia, é um milagre mesmo. Então eu sempre digo, comer de 3 em 3 horas. Hoje estudos mostram que até de 4 em 4 horas vai acelerar o metabolismo igual, né? Porque todo mundo bota a culpa no metabolismo, mas ele só está devagar porque a gente deixou. Né? Então tem que ter esse cuidado. A equação é simples: comer mais seguido para comer menos quantidades, né? Para que a gente faça uma digestão correta e que o nosso organismo excrete o que não precisa, né? Daí tem um gerenciamento de peso. Nós, com tudo isso, né, com todos esses avanços, há hoje uma cultura razoável no processo alimentar? Sim, sim. Hoje até com essa onda fit, né? Eu, como sou especialista em esportiva, acabo tendo mais acesso a isso. As pessoas vão muito através da mídia achando que o que um está fazendo vai ser bom para si. Então tem que ter esse cuidado também. Cada indivíduo é né? É um metabolismo diferente. Então esse culto da alimentação vem muito pelas propagandas. Então a alimentação errada das crianças, principalmente, que já tem um déficit de memória, um déficit de aprendizado devido a isso. Né? Uma má alimentação rica em carboidratos e gorduras. Então a televisão vem muito nos mostrar o que é fácil, e as mães, pela correria do dia a dia, também cultuam essa alimentação mais prática. Já o pessoal da onda fit fica no frango com a batata doce, né? O que não é só isso, e se preocupam com pré-treinos e pós-treinos, e a gente tem que cuidar com o diário. E eu te digo assim, Vicente, melhorou bastante a procura no consultório, porque as pessoas estão começando a ver que se elas não cuidarem da alimentação, não adianta se acabar na academia, não adianta ficar muito tempo em jejum, que elas não vão entrar nas calças que elas querem, né? Bom, deu para sentir que a gente não conseguiu, né, ir muito longe na nossa pauta diante da diversidade, né, e do interesse que muitos assuntos despertam. E aí tem a questão da obesidade, questão da alimentação infantil, qual é a melhor maneira de começar a educar as crianças, né? Então, como nosso tempo já terminou e passa rápido, né? Quero muito agradecer a Renise Fernandes pela contribuição que deu, e com certeza voltaremos a te convidar para tratar, né, desta mesma temática com outros aspectos que imagino sejam também tão importantes. Obrigado, Renise. Eu que agradeço, Vicente, a oportunidade de estar aqui, né? Falar sobre a saúde intestinal, que para mim é o principal, e sou muito apaixonada pela minha profissão. Estou à disposição para quando precisar. Que bom. Controle Geral Entrevista tem o apoio cultural do Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela modernidade, pela qualidade do transporte público. Obrigado pela sua companhia.
Controle Geral Entrevista. Apoio Cultural. Sim, Sistema Integrado Municipal. Trabalhando sempre pela modernidade, qualidade e eficiência do transporte público. Móveis decorativos.